Senhoras e senhores acadêmicos, distinto público, eu tenho um prazer enorme em apresentar aqui um escritor, um pensador que eu admiro muito, que é o Evandro Nascimento, que vai falar, não é, sobre uma literatura pensante, Pessoa, Clarice e as plantas. Bom, o Evandro Nascimento é ensaísta, escritor e professor universitário. Doutor pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, nos anos 1990 foi aluno de Jacques Derrida na École des Hautes Études en Sciences Sociales e de Sarah Kaufmann na Sorbonne. Em 2007, realizou um pós-doutorado em filosofia na Universidade Livre de Berlim. Já ministrou cursos e conferências em diversas instituições nacionais e internacionais, como a Université Stendhal de Grenoble e a University of Manchester. Foi organizador do último colóquio de que Derrida participou, o Jacques Derrida, Pensar a Desconstrução, realizado no Rio de Janeiro em agosto de 2004, numa parceria da Universidade Federal de Juiz de Fora e do Consulado Francês. Em 2016, publicou na França, com Jacques Derrida, o livro La Solidarité des Vivantes et le Pardon. Esse volume foi o tema de um colóquio internacional realizado na Universidade do Estado do Rio de Janeiro em abril de 2017. Publicou os livros de ficção Retrato Desnatural, Cantos do Mundo, que foi finalista do Prêmio Portugal Telecom, e Cantos Profanos. Dirige para a editora Civilização Brasileira a coleção contemporânea, Literatura, Filosofia e Artes. É isso, então. Boa tarde a todos. É um prazer imenso estar aqui nesse espaço nobre de saber. Agradeço imensamente ao meu amigo. Temos uma longa interlocução, não é, Cícero? Sobre filosofia, artes, em suma, coisas muito importantes, literatura. Não? E eu agradeço imensamente também ao Marco Lucchesi, presidente da ABL, Ana Maria Machado, que é a organizadora geral dos ciclos. E eu faria apenas um pequeno ajuste no título. Eu vou me concentrar mais em Alberto Caeiro na parte de leitura. Meu texto se divide em duas partes. A primeira parte seria mais teórica, em que eu vou desdobrar alguns conceitos, algumas ideias relativas à filosofia, um pouco de ciência também, por causa das plantas, que é meu tema principal. E, na segunda parte, eu falarei mais de Alberto Caeiro, esse famoso heterônimo de Fernando Pessoa, bastante polêmico. Eu trarei, então, como uma voz poética para não ilustrar propriamente, mas iluminar, digamos assim, essa temática das plantas. Começarei, então, para dar o tom da minha fala, com um poema do Guardador de Rebanhos, de Alberto Caeiro. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Há de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e há de dar fruto na sua hora, o que não nos faz pensar. A nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é de não saber para que vivem, nem saber que o não sabem. Fernando Pessoa, Alberto Caeiro, o Guardador de Rebanhos. Agradeço também às pessoas presentes aqui, aquelas que nos assistem na internet, e também a alguns amigos que vieram prestigiar esse encerramento desse ciclo. Literatura e filosofia ou vice-versa. Não falarei propriamente da relação entre poesia e filosofia, a qual remete às origens gregas do termo poiesis. Utilizarei um termo de origem latina, cujo sentido moderno somente se consolida a partir do século XVIII, literatura. Esse vocábulo que nos é tão caro, sob a égide do qual se sustenta a própria ABL, me parece recobrir a poiesis grega e diversas outras produções que surgiram ao longo dos 2 últimos milênios de cultura ocidental e planetária.
Observaria também que não me interessa mais discutir se poesia ou literatura, de um lado, e filosofia, do outro, são coisas semelhantes ou distintas. Para mim, é ponto pacífico que são propostas discursivas fundamentalmente diferentes, mas que guardam estreitas relações desde os gregos antigos, já no modo como recorriam conceitual e praticamente à mímesis. Minha questão seria bem outra. A literatura pensa? Se pensa em que se distingue da tradição filosófica. A hipótese com que tenho trabalhado desde os anos 90, quando defendi minha tese de doutorado, é a de que a literatura, ou antes, diversos textos literários, possibilitam pensar o impensado e até mesmo o impensável pela tradição metafísica do chamado Ocidente. É isso o que tenho consignado com a categoria de uma literatura pensante. Sendo bastante sintético, não há dúvidas de que a literatura pensa, ou antes, alguns textos literários formulam um pensamento que não vem através de proposições, conceitos, nem de teses ou de enunciados teóricos, como no caso do discurso filosófico. O estatuto muito particular dessa atividade pensante, chamada literatura, se faz pelos recursos que a narrativa, a poesia e o teatro, nas mais diversas culturas, têm formulado por meio de versos, histórias, anedotas, aforismos e inúmeros recursos técnicos ou imagéticos, os quais todos nós conhecemos de um modo ou de outro, já que desde crianças nos habituamos a ler romances, poemas, fábulas e algumas peças. É necessário entender que o pensamento não tem fronteiras, nem muito menos constitui o apanágio da filosofia, da crítica literária, da teoria da arte, nem das ciências em geral. Tal seria um traço essencial do pensamento como o defino, o sem fronteiras. É por esse motivo que a literatura, ou melhor dizendo, determinados textos literários, podem ser mais pensantes do que muitos discursos filosóficos. Porém, isso depende também do modo como são lidos, pois uma teoria da produção literária precisa ter sempre seu contraponto em uma estética da recepção. Agora eu passo ao tema principal, de forma um tanto quanto conceitual. O mundo das plantas. Nos últimos anos, mais precisamente a partir do ano 2000, tenho me dedicado a uma ampla temática, inspirada pela leitura de inúmeros textos literários, mas também filosóficos, científicos e jornalísticos. Em linhas bastante gerais, diria que a categoria Uma Literatura Pensante tem me ajudado a refletir sobre outros viventes além dos humanos, em particular, o vasto universo dos animais e das plantas. Uma literatura pensante, como a de Clarice Lispector, a de Kafka, a de Fernando Pessoa, a de Guimarães Rosa, a de Hilda Hilst, bem como a de tantos escritores contemporâneos, como o romancista Coetzee ou a poeta Szymborska, antes de mais nada, ajuda a repensar o próprio devir humano nas suas errâncias auto- e heterodestrutivas. Nada tenho contra o progresso tecnológico, não sendo nem de longe nostálgico de uma era pré-industrial, nem de um mundo puramente artesanal, pois sei que a tecnologia, desde que o primeiro homem ou mulher das cavernas pegou um fragmento de sílex, amarrou a um pedaço de madeira e, com isso, construiu a ferramenta para derrubar plantas e abater animais. Todavia, há modos diferenciados de se intervir no entorno, e o chamado progresso científico precisa estar do lado de uma agricultura ou de um extrativismo sustentável com a finalidade de preservação máxima das espécies, inclusive a nossa própria, atualmente entre as mais ameaçadas. Tecnologia que apenas visa ao lucro, desrespeitando sistematicamente o meio ambiente,
como se vê nos campos de monocultura da soja que se alastram no coração do país, expulsando indígenas, poluindo rios, abatendo plantas e animais, segue o modelo do pior capitalismo. Não há dúvida de que, se nada for feito até o final deste século, esse processo poderá tornar a nossa própria vida no planeta inviável. Lembro aqui de passagem o belo, atualíssimo e pouco conhecido poema de Drummond, eu pelo menos não conheço uma crítica sobre esse poema, chamado Agritortura, uma palavra valise, que eu deixo ao cargo de vocês interpretarem o título. Agritortura. Ele que também publicou outro denso poema no antigo Jornal do Brasil, quando destruíram as 7 quedas do Iguaçu. Eu era muito novo quando esse poema foi publicado, mas lembro que provocou um vívido efeito em mim, né, uma vívida tristeza, e é um lado militante pouco lembrado de Drummond. Ele militou contra a construção da usina e foi vencido, evidentemente. Escreveu crônica a respeito. Caberia a um poeta hoje escrever igualmente um poema protesto contra a construção da usina de Belo Monte e obras do mesmo gênero. Não resisto a citar esse belíssimo texto. 7 quedas por mim passaram, e todas 7 se esvaíram. Cessa o estrondo das cachoeiras, e com ele a memória dos índios, pulverizada, já não desperta o mínimo arrepio. Aos mortos espanhóis, aos mortos bandeirantes, aos apagados fogos de Ciudade Real de Guaíra, vão juntar-se os 7 fantasmas das águas assassinadas por mão do homem, dono do planeta. Fim de citação. Mas, além de qualquer vegetarianismo radical, formalizado na moda vegan, as plantas me interessam. Hoje, sobretudo, por constituírem o não-humano fundamentalmente próximo da humanidade, porém o menos considerado em sua integridade vital. Se há muito tempo existe um clamor mais do que justificado em defesa dos animais, que de algum modo se nos assemelham, na mais estranha diferença, os vegetais constituem viventes considerados como desprovidos de inteligência. Curiosamente, o verbo vegetar, que na origem tinha um significado muito positivo, agora é sinônimo de um viver sem consciência, como se tratasse de uma existência quase sem vida. Em latim, vegetare significava animar, vivificar, dar movimento a, aumentar, fortalecer, fazer crescer. Atualmente, alguém que vegeta, e não somente em português, é alguém que vive uma vida inútil. Em francês, segundo o dicionário Larousse, végéter, eu traduzo, não progredir. Restar é permanecer no nível medíocre, estagnar. Em inglês, segundo o dicionário Merriam-Webster, to vegetate, é levar uma vida, uma existência passiva, sem exercitar o corpo ou a mente. Nessas 3 línguas, o sema positivo continua existindo. Basta procurar no Wise, está lá, vegetar em sentido positivo. Mas não é o que predomina no senso comum. Segundo o qual, se pode tranquilamente dizer que vegetar não é viver. Em De Anima, Peripsyche, da alma ou sobre a alma, Aristóteles repassa todas as teorias precedentes da alma, desqualificando-as uma por uma. São várias, ele desqualifica todas. São convocados em sua argumentação textos de Empédocles, Anaxágoras, Demócrito e até de seu mestre Platão, entre outros. Para o filósofo, corpo e alma são inseparáveis, e por isso mesmo deve existir uma concepção de alma para cada tipo de corpo. Essa tradução de psique por alma é problemática, porque a palavra alma está contaminada de cristianismo, coisa que não existia, evidentemente, no grego antigo. É psique no sentido grego, não? O que há de mais rico na reflexão aristotélica é que, ao contrário de diversos outros pensadores da tradição metafísica, ele não nega certa propriedade anímica às plantas, coisa que faria rir muita gente, né? Planta tem alma? Para ele tem, tinha, né? Ou tem.
Apenas, para Aristóteles, o tipo de alma que as plantas detêm não é tão completo quanto o dos animais, o tipo, não? E, sobretudo, dos homens. Se, por um lado, os vegetais não são excluídos da teoria aristotélica da alma, por outro lado, eles são considerados viventes de alma incompleta, deficiente, cito Aristóteles. Dentre as potências da alma, psique, nas plantas subsiste somente a nutritiva, mas em outros seres, tanto esta como a perceptiva. E se subsiste a perceptiva, os outros seres são os animais, evidentemente, também subsiste a desiderativa, pois desejo é apetite, impulso e aspiração. E todos os animais têm ao menos um dos sentidos, o tato. As plantas não têm tato, para Aristóteles. E naquele em que subsiste percepção sensível, também subsiste prazer e dor, percebendo o prazeroso e o doloroso. E nos que eles subsistem, subsiste também o apetite, pois este é o desejo do prazeroso. Fim de citação. Tal definição sintetiza a maneira como Aristóteles concebe as almas e, consequentemente, a hierarquia que estabelece entre as espécies de viventes, ou entre os reinos animal e vegetal, colocando o homem no topo do que agora chamamos de cadeia evolutiva e fundamentando o antropocentrismo que até hoje vigora principalmente na cultura dita ocidental. A planta seria, então, enquanto portadora de uma alma incompleta, inferior, uma vida no limite da existência. Esse preconceito metafísico foi abordado dos mais diversos modos pela tradição ocidental. À diferença de outras culturas, como algumas de origem africana e indígena, as plantas para nós não se ligam diretamente aos humanos. Claro, todos os animais necessitam dos vegetais para extrair a energia que os mantém de pé, mas tudo não passa de uma função utilitária. Os animais são chamados de heterótrofos porque não conseguem produzir seu próprio alimento, por meio de substâncias inorgânicas e da luz solar. Já as plantas são chamadas de autótrofas, pelo fato de obterem nutrição por meio da fotossíntese das substâncias do solo e da água. Produzem, desse modo, o orgânico a partir do inorgânico. Então, essa é a diferença básica entre os animais e as plantas. Nós dependemos, né, das plantas para nos alimentarmos. Quem é carnívoro come um herbívoro, então, indiretamente, se alimenta dos vegetais, e os vegetais são capazes de produzir seu próprio alimento sem precisar dos animais, na sua maioria. O fato é que quase nunca se coloca o sentido do viver vegetal em sua plena autonomia, a palavra-chave. As florestas importam porque servem para regular a temperatura do planeta, fixando o gás carbônico e liberando o oxigênio para a atmosfera, ou seja, tem uma função reguladora. De acordo com a terminologia de Heidegger, em Os Conceitos Fundamentais da Metafísica, as plantas seriam praticamente desprovidas de mundo, mas weltlos, em alemão significa sem mundo, weltlos, do que weltarm, pobres de mundo, como os animais. Ele classifica os animais e também as plantas, é que eu estou interpretando um pouco e deslocando. Né? Eles são não desprovidos de mundo, quem é desprovido de mundo é a pedra, né? Ele não tem mundo. Os animais são pobres de mundo. E quando eu li esses conceitos do Heidegger, eu sempre fiquei triste, porque, se isso é verdade, nós humanos estamos mais solitários do que nunca. E toda a minha tentativa é de resgatar isso que ele vai chamar de abismo. Como interpreto, as plantas estariam talvez mais próximas das pedras do que de outros viventes. Nessa hierarquia ontológica, o homem, claro, estaria no patamar superior, como weltbildend, aquele que constrói mundo. Né? É a classificação que dá Heidegger. Curiosamente, Heidegger, o filósofo que acusou Nietzsche de ser o último metafísico, repete os dogmas da tradição metafísica ao separar peremptoriamente as plantas e os animais dos outros viventes, os humanos, como diz com todas as letras na famosa carta sobre o humanismo, que ataca o humanismo, não? Dirigida a Jean Beaufret. Né? Uma carta famosa que é para desqualificar Sartre, não é? A leitura que Sartre faz de sua própria obra, de Heidegger. Então, diz Heidegger na carta sobre o humanismo, não?
dentre todos os entes que são, o ser vivo, os viventes, é provavelmente o mais difícil de ser pensado por nós, porque ele é, por um lado, o que mais se parece conosco, sobretudo os animais, evidentemente, e, por outro lado, está abissalmente separado de nossa essência existente. Fim de citação. Segundo Heidegger, então, entre nós, de um lado, humanos, e os animais e vegetais de outro, existiria um abismo. Aqui interessa, portanto, preencher minimamente esse abismo, discutindo o que seria, por exemplo, um pensamento vegetal. Não um pensamento sobre as plantas, coisa que a biologia e uma pequena parte da filosofia já vem fazendo há tempos, mas um pensamento dos vegetais. Uma planta pensa? Se a resposta for positiva, o que e como pensa? Em outras palavras, bem mais do que simplesmente entendê-las em sua função alimentícia para as espécies animais, vale indagar o sentido e o valor da existência vegetal, esse estranho familiar, unheimlich, no sentido freudiano, esse estranho familiar que é nosso vizinho em permanente migração. Uso de propósito a palavra migração. Na perspectiva tradicional, faltaria às plantas esse senso de mobilidade próprio aos animais. E todo o preconceito vem disso. Como a gente não vê as plantas se mexendo, a não ser quando o vento bate, não? Elas são imóveis, talvez mortas. Não estão mortas porque servem para alimento. Não? De mobilidade própria aos animais. Lhes falta, então, essa capacidade, e que já está na raiz de sua etimologia, da palavra animal, o ânimo, ou a ânima, que nos move enquanto viventes heterótrofos, os animais. Como apenas com o surgimento das câmeras de aceleração de imagens pôde-se perceber que as plantas se mexem bastante, o preconceito metafísico se perpetuou. Ao contrário do que afirmou Aristóteles, reconhecendo-lhes uma alma todavia precária, e ele reconheceu porque Aristóteles é um dos primeiros cientistas do mundo. Ele não trabalhava apenas com especulação filosófica, mas ele observava os viventes. Não? E por isso que ele via que a planta tinha uma vida própria, e como ele reconhece em cada corpo com vida, né, algum tipo de alma, ele teve que atribuir, por perspicácia científica, uma alma, ainda que deficiente. Ainda hoje, para grande parte da humanidade, as plantas seriam como que desprovidas de alma. Seu viver seria mecânico, vegetativo, e, por isso, carentes da dignidade própria aos demais viventes, motivo pelo qual podem ser abatidas sem remorsos. Elas não reagem porque não pensam, nem sentem propriamente, e, por consequência, são dotadas de existência, não são dotadas de existência em sentido pleno. Em 2008, o Comitê Ético Federal Suíço, pela primeira vez na história da humanidade, entregou um relatório cujo título era A Dignidade dos Seres Vivos no que diz respeito às plantas. Até onde se sabe, era inédita essa consideração ética do valor da vida vegetal. E tudo neste estudo, neste pequeno estudo que ora empreendo, a se desdobrar em outros por vir, será uma questão de valor. Esse é o terceiro ensaio que eu desenvolvo a respeito das plantas. E agora o parceiro aqui será Alberto Caeiro. Mais precisamente, o valor de uma vida qualquer, independentemente da espécie ou gênero a que pertença. Segundo os cientistas, e eles me interessam muito, tenho lido bastante, as plantas representam 95% da biomassa. Os 5% restantes competem aos animais. Destes, menos de 1% ao corpo humano. Se por uma catástrofe natural todos os vegetais desaparecessem subitamente da face da Terra, os animais, todos sem exceção, morreriam em alguns meses, por falta de oxigênio e, sobretudo, por escassez de alimento. Apesar dos acordos internacionais, das decisões éticas e políticas de fachada, continuamos a desrespeitar a vida vegetal como aquela que pode e deve ser indiscriminadamente sacrificada, ultrajada e, no limite, extinta. Hoje, o que importa é a defesa ampla e irrestrita do direito à vida, e não apenas dos direitos humanos, os quais devem, igualmente,
continuar como prioritários. Não existe verdadeira democracia sem direitos humanos e sem um amplo respeito à vida. E o contrário é ainda mais impensável, o respeito aos direitos humanos e vitais num país não democrático. Basta lembrar países como Rússia, China, Coreia do Norte e Irã. Mas eles não estão sozinhos, infelizmente, numa longa lista de precarização dos viventes. O Brasil, claro, é candidato a fazer parte do seleto grupo. Desde que foram enunciados pela primeira vez no século XVIII, os direitos humanos não pararam de ser aperfeiçoados, e uma de suas últimas versões ocorreu após a Segunda Guerra Mundial. Hoje já se fala em terceira e quarta geração dos direitos humanos. Não se deve esquecer que Marielle Franco morreu defendendo os direitos humanos, numa emboscada em que também foi assassinado o motorista Anderson Gomes. E há exatos 30 anos, Chico Mendes foi executado lutando pela floresta amazônica contra o latifúndio. Utilizados amplamente pela indústria farmacêutica, cultivados em larga escala pelo agrobusiness, abatidos brutalmente pelas serrarias, seviciados pelo extrativismo predador, barbarizados pela ignorância dos leigos, os vegetais levam, em geral, um longo período para criar estratégias de sobrevivência e de regeneração. Algumas florestas hoje destruídas levaram séculos, talvez milênios, para voltarem a seu estágio primitivo. Isso se as forças biopolíticas que as exterminam derem alguma trégua, o que está longe de ser o caso em todo o planeta. O filósofo Michael Marder, que trabalha com esse universo, expõe com muita clareza o que eu chamaria de dom ou dádiva vegetal. Cito Marder, ele é um filósofo básico. A vida vegetal dinamiza as plantas, tanto quanto, de diferentes maneiras, animais e seres humanos. A vida em comum em seu máximo despojamento é, em igual medida, um fim em si mesma e uma fonte de vitalidade para nós. Uma ofensa contra a vida vegetal prejudica tanto as plantas que destruímos, quanto algo do ser estar vegetal em nós. Além de aniquilar as próprias plantas, a altamente agressiva exterminação da flora, que atualmente tem colocado sob ameaça de extinção até 1/5 de todas as espécies vegetais no planeta, empobrece um elemento vital no que chamamos de o humano. O chamado Antropoceno, momento em que a Terra teria sofrido transformações irreversíveis devido à ação humana, para muitos cientistas já é um fato. Não se deve ter a ilusão de que o mundo de ontem possa ser resgatado, nem a curto, nem a médio prazo. O que se espera da racionalidade humana é que minimamente reduza o impacto de suas intervenções exploratórias sobre as demais espécies, levando em conta o chamado ecossistema em que vive cada uma delas. Não se deve ceder a um discurso ecológico estereotipado, em prol de uma natureza idealizada que jamais existiu como figura materna. Isso é um mito, a natureza como figura materna. É preciso não se esquecer de certa violência no cerne do mundo dito natural. Cabe, sim, repensar os modos humanos de estar no mundo, para além de toda ontologia humanista. O humano jamais foi o centro da criação, a não ser dentro de uma longa tradição humanista de fundamento teológico. Esquecemos que a saga dessa espécie é muito recente, nada tendo de atemporal. O Homo sapiens data apenas de 250 mil anos, enquanto o chamado homem moderno, nós, o Homo sapiens sapiens, com uma capacidade cognitiva semelhante à nossa atual, data tão somente de 40 mil anos, o que representa alguns minutos em termos de história da vida no planeta e de história da própria Terra. Ou de nanosegundos, se levar em conta a história do próprio universo. Não se trata, em hipótese alguma, de rebaixar o humano, como se tornou um clichê a respeito do pensamento contemporâneo, também chamado de pensamento da diferença, mas sim de redimensionar o conceito tradicional de homem em sua vertente humanista, herdeira do positivismo clássico,
para ser efetivamente universal, o valor humano deve ser inclusivo e respeitar as outras formas de vida não humanas. Tal é a questão. Como sintetiza perfeitamente o cientista italiano Stefano Mancuso a respeito da inteligência e da sensibilidade dos vegetais. Não? Ele é um dos grandes cientistas a estudarem contemporaneamente, um botanista, né, com acessibilidade contemporânea, não mais positivista, esse vasto mundo, e aprovar com todas as letras que as plantas pensam, e pensam bastante. Elas têm, para ele descreve, né, ele tem um livro belíssimo sobre isso, em que ele descreve que as plantas têm todos os nossos 5 sentidos e mais alguns. Cito Mancuso. Os estudos mais recentes mostraram que as plantas são dotadas de sensibilidade. E ele dá vários exemplos. Ele tem um laboratório chamado de Neurobiologia Vegetal e também ele cita inúmeros trabalhos de colegas cientistas em todo o mundo que trabalham nesse nível que ele desenvolve na Itália. Então, as plantas são dotadas de sensibilidade que se comunicam entre si e com os animais, que dormem, memorizam dados e são até capazes de dominar outras espécies. Além disso, merecem de pleno direito o qualificativo de inteligentes. O aparato de suas raízes se desenvolve ininterruptamente, com a ajuda de inúmeros centros de comando, cujo conjunto as guia à maneira de uma espécie de cérebro coletivo, ou antes de inteligência distribuída, que, ao aumentar e se desenvolver, assimila informações capitais para sua nutrição e sobrevivência. Os avanços mais recentes da biologia vegetal permitem ver nelas, hoje, organismos dotados de uma faculdade bem estabelecida para adquirir, armazenar, compartilhar e utilizar informações retiradas de seu meio ambiente. A neurobiologia vegetal tem por principal campo de pesquisa a maneira segundo a qual essas brilhantes criaturas as fornecem a si mesmas e as transformam de modo a adotar um comportamento coerente. Um pequeno parênteses, eu fiz uma leitura 2 semanas atrás na Unicamp, num grande colóquio sobre leitura, e era um colóquio interdisciplinar. E sem que eu soubesse, havia botanistas na plateia, o que é um grande risco, né? E eles vieram falar comigo depois e concordaram bastante, então eu me sentia assim, no bom caminho, digamos assim, para a pesquisa, né? Porque me interessa muito a opinião deles. E concordo inteiramente com Cícero, acho uma bobagem um cientista, né, como Antônio Coutinho, português, desqualificar a filosofia, porque, para mim, a filosofia precisa da ciência, né, para não ser apenas especulativa, assim como a ciência precisa muitíssimo da filosofia para não ser uma tecnocracia, algo puramente tecnológico. Agora eu passo para nosso amigo Caeiro, o pensador das sensações. Não precisamos concordar com suas ideias, que são muito radicais, não? Vêm das raízes. Não? Mas é uma provocação ao pensamento, e é isso, não é, que eu teria como exemplo de literatura pensante. Não, evidentemente, uma literatura filosófica, que é chatíssima, mas uma literatura que faz pensar. Não? E as artes plásticas estão dando banho. Né? Há muitos artistas trabalhando com instalações, vídeos. Franz Kreisberg é uma grande referência para esse universo das plantas, mas há vários outros artistas brasileiros e estrangeiros, né, trabalhando com esse universo, nesse sentido contemporâneo da dignidade das plantas. E aqui começo a citar o poeta pensador Alberto Caeiro. Bom, já comecei na epígrafe, na verdade. Como os mais simples dos homens, são doentes e confusos e estúpidos ao pé da clara simplicidade e saúde em existir das árvores e das plantas. Fim de citação. Para Caeiro, nenhuma palavra consegue significar efetivamente as sensações. Nesse sentido, o pensamento racional, por ser feito com palavras, trai a materialidade das coisas. Diz ele: sou um guardador de rebanhos. O rebanho é os meus pensamentos. E os meus pensamentos são todas sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Fim de citação.
Esse último verso joga com o duplo sentido do verbo saber, que tanto designa o ato de conhecer quanto, por via erudita, o fato de ter sabor. Saber a é ter o gosto ou sabor de. A filosofia sem pensamento e a mística sem mistério de Pessoa Caeiro, ou Fernando Caeiro, se quiserem, é puramente tautológica. As coisas são o que são, ou as coisas, né? E nenhum pensamento reflexivo consegue dar a dimensão do que é. Pois o que é ou está não é um ente. Uma paisagem não é um ente. E mesmo a palavra paisagem não a define, havendo sempre uma discrepância entre, por um lado, o nome e a definição, e, por outro, a coisa supostamente nomeada. O único pensamento que conta para Caeiro é feito de sensações, não de ideias nem de conceitos, sem todavia cair no irracionalismo. Não é um poeta irracionalista. Não se trata de um pensamento irracionalista, mas sim de um pensamento das sensações e sua lógica própria. Motivo pelo qual a natureza com maiúscula não existe, não passando de invenção humana, que utiliza a linguagem verbal como instrumento de falsificação, por meio da produção de abstrações. Cito: só a natureza é divina, e ela não é divina. Se falo dela como de um ente, é que para falar dela preciso usar da linguagem dos homens, que dá personalidade às coisas, e impõe nome às coisas. Para Caeiro, existem árvores, prados, montanhas e gado, mas não uma única entidade que os reúna. Nesse pensamento radical, que vem das raízes, todo conceito, mesmo mais comezinho e não filosófico, não passa de abstração, fruto da imaginação estéril. Só o sentir define o humano, não como animal dotado do princípio racional, como define Aristóteles, mas como animal que sente. Como no célebre exemplo da rosa de Gertrude Stein, para Caeiro, uma árvore é uma árvore, é uma árvore é uma árvore, nada mais. Cito: vi que não há natureza, que natureza não existe, que há montes, vales, planícies, que há árvores, flores, ervas, que há rios e pedras, mas que não há um todo a que isso pertença, que um conjunto real e verdadeiro é uma doença das nossas ideias. A natureza é parte sem um todo. Isto é talvez o tal mistério de que falam. Foi isto o que, sem pensar nem parar, acertei que devia ser a verdade, que todos andam a achar e que não acham, e que só eu, porque a não fui achar, achei. Fim de citação. Levadas as últimas consequências, e não precisamos mais uma vez concordar com ele, as teses poéticas, como antíteses filosóficas de Pessoa Caeiro, são pura contradição. Seguindo-se a rigor essa poética, todo poema, mesmo mais sensorial, seria uma traição da realidade material das coisas ou das coisas, que é o que lhe interessa. Mas trata-se de uma contradição fecunda, muito pessoana, como se, e essa é uma ficção do interlúdio, como se fosse preciso passar uma última vez pela linguagem para poder ultrapassá-la. Dentro dessa perspectiva, a linguagem poética é sempre trans, encena a passagem pela linguagem verbal a fim de transcendê-la, não como forma acabada da espiritualidade num cumprimento teleológico da estética de Hegel, mas como redução sensorial às coisas do mundo. O mundo trazido de volta a si, eis a proposta radical de Caeiro. Todavia, como não existe o mundo, mas mundos, não há como extrair uma única filosofia desses versos. Com isso, toda a doutrina filosófico-poética se autoanula. A poesia do pastor de rebanhos não é nem religiosa nem metafísica, nem propriamente materialista, visto que o materialismo ainda implica alguma dialética. Cada rebanho é um mundo, cada mundo dotado de sensações, que não se pode jamais subsumir a uma única sensação, a um só sentido, a um definitivo significado com S maiúsculo. Diz ele: sou o argonauta das sensações verdadeiras, trago ao universo um novo universo, porque trago ao universo ele próprio. Fim de citação. Trata-se de poesia do nonsense, do não senso, do sem sentido, plena de humor sensorial, sem jamais ser puramente empírica, mas quase transcendental, trans.
Daí que o saber científico, com sua pulsão definidora e classificatória, é incapaz de dar conta da verdadeira physis do mundo, que nunca é uma, senão várias. Para essa poética radical, o pensamento reflexivo só pode ser nihilista, já que nega a realidade de que supostamente tenta dar conta. Somente pode vigorar o pensamento cessação, que não deseja de forma alguma fixar os seres e as coisas como entidades eternas ao alcance da compreensão. Filósofos e poetas se encontram assim indigitados por serem portadores de grave enfermidade, que os torna incapazes de reconhecer as coisas como são e estão, independentemente de suas vontades. Aqui é Caeiro contra Fernando Pessoa, né? É o heterônimo contra o poeta. Cito: porque o único sentido oculto das coisas é elas não terem sentido oculto nenhum. É mais estranho do que todas as estranhezas e do que os sonhos de todos os poetas e os pensamentos de todos os filósofos, que as coisas sejam realmente o que parecem ser, e não haja nada que compreender. Fim de citação. O estranho repousa em nossa incapacidade de dar conta do real, o qual dispensa a mediação do intelecto e até da sensibilidade poética informada pela tradição para existir. Nessa teoria, sem teoria, de Caeiro. O que existe se encontra sempre aquém e mais além de nosso entendimento. A desqualificação geral da arte, em especial da arte poética, é o próprio artifício geral que engendra o poema. Em outras palavras, o pastor de rebanhos, o guardador de rebanhos, é um magnífico poema composto por 49 cantos que se autonegam e se desdizem, como bem diz o poeta e acadêmico Antônio Carlos Sequim, né, o título de um livro dele. Assim, Caeiro afirma algo mais próximo da antipoesia do chileno Nicanor Parra, e não a antilírica de Cabral, é mais essa antipoesia que é cheia de humor também, do Nicanor Parra. Se não me engano, está sendo traduzida agora em português. Cito: e há poetas que são artistas e trabalham nos seus versos como um carpinteiro nas tábuas. Que triste não saber florir. Ter que pôr verso sobre verso, como quem constrói um muro, cruel, e ver se está bem, e tirar se não está, quando a única casa artística é a terra toda, que varia e está sempre bem e é sempre a mesma. Ponto. É nesse enquadramento antipoético que emergem as plantas com sua força desnatural, adjetivo que me é caro, um híbrido de cultura e natureza, furtando-se às classificações humanas. Cito novamente: no meu prato, que mistura de natureza! As minhas irmãs, as plantas, as companheiras das fontes, as santas a quem ninguém reza. Eu daria tudo para ter escrito esses versos. 2 milênios de humanismo estão resolvidos aqui. As minhas irmãs, as plantas, resolve tudo. Ele traz as plantas para junto dos humanos, né? Ele irmana as plantas. E cortam-nas, e vêm à nossa mesa. E nos hotéis, os hóspedes ruidosos, que chegam com correias, tendo mantas, pedem salada, descuidosos, sem pensar que exigem a terra-mãe a sua frescura e os seus filhos primeiros, as primeiras verdes palavras que ela tem, as primeiras coisas vivas e irisantes que Noé viu, quando as águas desceram e o cimo dos montes, verde e alagado, surgiu, e no ar, por onde a pomba apareceu, o arco-íris se esbateu. Uma das coisas mais lindas dessa citação bíblica é que os cientistas, provavelmente sem ter lido Fernando Pessoa, citam essa passagem bíblica como uma plena contradição, porque Deus manda, né, que Noé inclua na arca um casal de todas as espécies de seres vivos, né? E Noé esquece de colocar plantas, só vão animais, né? Então as plantas são excluídas. E aí eles chamam a atenção, os cientistas chamam a atenção, a mesma coisa que o Caeiro, um século antes, fez, né? De que o primeiro sinal de que o dilúvio acabou é o retorno da pomba com o quê? Com um ramo de oliveira. As plantas sobreviveram, né? Era para ter destruído tudo, mas uma oliveira, pelo menos, sobreviveu e ela retorna no bico. E é isso que ele está falando aqui, né? E no ar, por onde a pomba apareceu, o arco-íris se esbateu, né? Daí que ele diz, as primeiras coisas vivas e irisantes, as plantas.
O heterônimo Caeiro é um personagem poeta que nega a si mesmo, desdizendo-se como poeta e como pessoa, com P minúsculo e P maiúsculo. Ao qualificar as palavras humanas como mentiras, no ato mesmo de utilizá-las, ele incide numa contradição performativa própria ao desdizer. Só lhe interessam o ver e o sentir, mas para falar disso, o único recurso são as próprias palavras que negam o ver e o sentir. A tautologia das coisas que são o que são se afirma por contradições e paradoxos infinitos, que confirmam o primado da natureza sobre as civilizações, mas que precisam abjurar o natural em nome do artifício, ou seja, os próprios cantos nomeados como o pastor de rebanhos, o guardador de rebanhos. A performance antipoética se dá por inúmeras dessas contradições performativas, afirmando e negando aquilo a que se refere num mesmo ato. Resta para a nossa humana e deficiente reflexão captar o que seria um pensamento feito de puras sensações. O que seria isso? Uma estética da existência, baseada não na beleza abstrata, no belo hegeliano, mas num sentir as plantas enquanto tais, sabendo toda a vida que essa expressão enquanto tais, tipicamente do vocabulário fenomenológico, se anula diante de uma sensorialidade que deveria ser sem palavras, radical em seu combate contra a enfermidade humana, dele Caeiro, combate dele Caeiro, o dom da razão que tudo compila, cataloga, arquiva, para supostamente preservar na memória aquilo que só existiu como realidade ainda que efêmera. Se essa literatura de Fernando Pessoa ou de Alberto Caeiro ainda pode ser qualificada como pensante, o adjetivo que me interessa, é porque retroage sobre seus próprios dispositivos poéticos e indaga incisivamente o que significa pensar. Essa frase é muito conhecida porque ela é de Heidegger, mas eu descobri que ela já estava em Aristóteles. O que significa pensar? Não? Faz Heißdenken. Pensamento como não pensamento, numa elaboração floral que jamais se reduz a uma antologia com TH. Daí a etimologia, né? Ou florilégio, não se reduz a um florilégio. Menos ainda a qualquer ontologia de ordem metafísica. Essa é uma política pessoana, ou antes de Caeiro, da existência, que se oferece como instrumento de contraponto às biopolíticas empresariais. Em vez das plantas, da vida das plantas empacotadas, com finalidade comestível e ou medicinal, flores e folhas para serem saboreadas pelas sensações como forma radical de pensamento. Mais uma vez, o pensamento das e pelas raízes. E agora eu estou me aproximando da conclusão. Tentando reunir as duas partes, não? A parte mais conceitual e a parte mais pensante da própria literatura. As duas partes tentam captar algum pensamento, evidentemente, né? Como eu digo desde o início, não? Existe pensamento nas ciências, nas teorias, na filosofia, evidentemente, uma imensa tradição de pensamento filosófico que deve ser respeitada muitíssimo e, por isso mesmo, questionado. Não? O questionamento é um ato de amor e não um ato de desprezo, evidentemente, de profundo amor. A filosofia é essencial, ao contrário do que o cientista disse. Solidariedade em vez de competição. Aprendemos na escola que, segundo a teoria da seleção natural de Darwin, a vida é um combate. As espécies competiriam entre si, já que os espaços naturais, apesar de vastos, são globalmente limitados e os recursos escassos. Isso é, em grande parte, verdade, mas um botanista como Jean-Marie Pelt, um francês, prefere salientar também o sentido colaborativo de sua área de pesquisa. Para ele, que é um cientista, as plantas também são capazes de se associar entre si num regime participativo que pode ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie ou de outras espécies. A inteligência vegetal permite também a simbiose com aves e insetos, por exemplo, no mecanismo da polinização. As flores fornecem aos pequenos animais os açúcares de que necessitam e, em contrapartida, a fauna atua como agente de polinização, sem o qual algumas plantas não se reproduziriam de forma adequada.
Outras espécies de plantas recorrem ao vento ou à autofecundação para espalhar o pólen. Cito Pellet, o botanista. A simbiose representa um fenômeno essencial do mundo vivo. E não, evidentemente, apenas das plantas, né? A vida não é somente competição e predação. Os dispositivos de cooperação e de simbiose desempenham um papel essencial. Competição e colaboração são as expressões de um jogo dialético. Uma e outra funcionam conjuntamente, gerando os grandes equilíbrios da vida. Um pensar vegetal, fim de citação, agora já é o meu texto. Um pensar vegetal não pode ser um cultivo de si em detrimento do outro, precisando associar-se para colaborar em proveito de tudo o que vive, como vive. Isso seria o que Jacques Derrida, numa entrevista a mim concedida para a Folha de São Paulo, chamou de solidariedade dos viventes. Solidariedade dos viventes. Um tipo de associação não coercitiva em que os habitantes de cada esfera, seja humanos, plantas ou animais, não vivem em conflito, nem entre si, nem contra os estrangeiros, mas simplesmente convivem de acordo com suas percepções e capacidades, sempre na perspectiva das alteridades vicinais. Obviamente, não estou pregando que não se deve comer os vegetais, pois são, sem dúvida, um ótimo alimento. Deve-se, todavia, atentar ao melhor cultivo e ao mais adequado consumo, com um mínimo de pesticidas, se for indispensável algum. Além disso, já há inúmeras propostas de sustentabilidade que precisam ser consideradas pelos governos e empresários do mundo inteiro. A liberação ampla e indiscriminada dos agrotóxicos, mês passado no Brasil, é um dos sinais mais evidentes do que se nomeia hoje como biopolítica. A vida mercantilizada, transformada em produto venal como qualquer outro, sem nenhum escrúpulo ético. Como antídoto para isso, concluo citando novamente o belíssimo poema Adeus às Sete Quedas, de Drummond. 7 quedas por nós passaram, e não soubemos amá-las. E todas 7 foram mortas, e todas 7 somem no ar. 7 fantasmas, 7 crimes, dos vivos golpeando a vida, que nunca mais renascerá. Obrigado. Bom, muito obrigado por essa palestra interessantíssima. E é muito curioso que, de fato, o que acontece é que o pensamento poético, a poesia, por exemplo, do Caeiro, não é? Que não é conceitual, no entanto, estimula o pensamento conceitual. A conferência é filosófica, na verdade, a sua conferência é totalmente filosófica. E eu quero chamar a atenção para o seguinte: eu mesmo, na minha conferência, observei que, na poesia, a contradição não se torna autodestrutiva. A contradição, na verdade, a poesia não está sujeita a ser destruída por uma autocontradição performativa, entendeu? Como a filosofia estaria. A filosofia que se contradiz se destrói a si própria, mas a poesia não. E é o que acontece com a coisa do Caeiro. Aliás, a coisa do Caeiro também pode ser pensada como uma espécie de ênfase de um tipo de poética, não é? Você não acha? Por exemplo, essa coisa que você disse, que é uma beleza, eu tomei nota, eu conhecia já esse poema, mas não me lembrava, que diz, pensar uma flor é vê-la e cheirá-la. É basicamente também o que acontece quando a gente se expõe a uma obra de arte, não é? Pensar uma obra de arte, num certo sentido, em primeiro lugar, por exemplo, uma pintura é vê-la, não é? E pensá-la de alguma maneira, não? Mas não é de uma maneira conceitual. Não é? É a mesma coisa, na verdade, você pode dizer isso da própria poesia, né? Num certo sentido. É ouvi-la, pensar um poema é ouvi-lo, não é? E pensá-lo também, mas é pensá-lo de uma forma intuitiva e não conceitual, né? Esse pensar já entra no campo da definição, né? Esse verbo ser aí é a própria definição das coisas, né? O que é uma conceitualidade, né? E daí a contradição com aquilo que ele está dizendo. Mas, curiosamente, quer dizer, e a partir também do que você está comentando agora,
fica muito claro que isso que a gente chama, que eu chamei, né, eu privilegiei a questão do pensamento, né? Eu poderia falar da filosofia de uma outra maneira, enfim, existem mil maneiras de... Talvez existam tantas concepções de filosofia quanto filósofos houve na história do Ocidente, né? E a que mais me interessa, na verdade, é uma que não... é da ordem do quase indefinível, né? Porque o que é o pensamento para Aristóteles, o que é para Heidegger, né? Então, para mim, a literatura e a arte, que são os campos que mais me interessam, além da filosofia, elas estão o tempo todo formulando, né? Sobretudo, evidentemente, a partir de uma certa sensorialidade, que é o que o Caeiro faz o tempo todo, mas, ao mesmo tempo, também impregnados dessa conceitualidade meio informal que está na literatura, que não é conceitual. Não. Você sabe, nada mais insuportável que literatura filosófica. Porque de tese, né? Literatura de tese pode até acontecer, mas não é aquilo. O que interessa é o seguinte, você pode até ter uma coisa, um poema que fale de alguma coisa, no sentido racional, mas não é isso que faz com que ele seja bom. O que faz com que ele seja bom não é esse elemento. Esse elemento faz parte do seu... Ele é bom porque esse elemento faz parte de uma totalidade que é absolutamente... que se sustenta por si só, não é? Independentemente do que tenha afirmado. Essa que é a coisa importante, né? Eu penso que... eu fiquei muito contente porque, de fato, quando eu pensei nessa ideia de poesia e filosofia, eu tinha pensado o seguinte, eu vou chamar pessoas que pensem de maneira bastante diferente da minha, e que, no entanto, eu respeito. E foi o que aconteceu, de fato, que é muito interessante, porque a minha... o Pucheu, Alberto Pucheu, por exemplo, opõe radicalmente poesia... aliás, ao contrário, reúne, casa, num certo sentido, não é? Aproxima muito, não é? Quase que funde filosofia e poesia. Na minha conferência, eu, ao contrário, separei muito radicalmente poesia de filosofia. E aqui é interessante porque você, sem conceitos, você, de certa maneira, trouxe uma outra maneira de ver as coisas. Quer dizer, você mostrou como é que a poesia estimula o pensamento. Ela não é conceitual, mas ela estimula o pensamento conceitual, o que é bastante, na verdade, me deixou muito satisfeito. Muito obrigado. E a pura verdade. Imagina. Eu vou anunciar o seguinte, o próximo evento que vai haver aqui é na próxima terça-feira, no Seminário Brasil-Brasis, organizado pelo acadêmico Domício Prensa Filho, vai ser... eu vou coordenar uma mesa redonda sobre as artes plásticas hoje. E participarão, além de mim, Paulo Sérgio Duarte e Paulo Venâncio Filho, que são dois pensadores, críticos e pensadores. Eles são dos críticos mais interessantes de artes plásticas, na minha opinião. Depois, em seguida, haverá um outro ciclo, a partir do dia 2 de agosto, da quinta-feira, da próxima quinta-feira, chamado Cadeira 41. Né? Que seria a cadeira 41, que não existe na Academia Brasileira de Letras, mas que fala sobre... a primeira conferência seria Antenor Nascentes, um tardio na cadeira 41. A coordenação de Ana Maria Machado, e o conferencista será o grande acadêmico Evanildo Bechara. Então, é essa a nossa perspectiva. Muito obrigado.